Olá pessoal, vamos dar prosseguimento a um pouco de nossas aulas de forma virtual. Observe que o tema de hoje é a bioquímica celular. É um tema que nós vamos trabalhar, seria uma revisão, tá? Então não estamos ainda avançando nos conteúdos. Esse tema, pelo que eu conversei com vocês já tiveram contato com ele anteriormente, então por isso eu resolvi já deixar esse mecanismo aqui de revisão para quando retornarmos nossas aulas. Então nós temos aí, nos carboidratos, também conhecido como hidrato de carbono ou glicídios. Vocês, hidrato de carbono um nome pouco menos conhecido. Glicídio, carboidrato ou açúcares são os termos mais conhecidos. Constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Observem que a principal característica deles é ser usados como fonte de energia, mas também tem uma base estrutural importante, tá? Mas fonte de energia, por exemplo, que a gente precisa para manter o nosso organismo funcionando. A energia básica que nós usamos é a glicose, que é um glicídio. E a base estrutural, por exemplo, o DNA e o RNA. Observe que nas plantas a gente vai ter também a celulose. Também tem uma função importantíssima como estrutura dela. Nós temos aí, nos carboidratos, iniciamos com monossacarídeos, que tem uma fórmula simples, tá? Que é carbono e água, mas a mesma quantidade que tem de carbono tem de água. Por isso você tem um N aqui, ó, CnH2ON. Os mais simples que nós encontramos, por exemplo, em açúcar, tá? Aquelas balinhas comestíveis e biscoito. É um exemplo de onde nós encontramos os monossacarídeos. Nós temos aí, dentro dos monossacarídeos, galactose, frutose e glicose. Observe que a fórmula química é a mesma, tá vendo? A forma química vai ser a mesma, o que vai mudar é a estrutura como eles estão organizados. Todos têm função energética, tanto a galactose como a frutose como a glicose, que é o nosso principal açúcar. A glicose, ela vai ter um sabor suave, tá? Um sabor doce suave. Também é conhecida em alguns lugares como açúcar do sangue, já que é ele que você vai avaliar a quantidade de açúcar no sangue, você avalia a quantidade de glicose. É essencial para as atividades do nosso corpo, esteja o corpo dormindo, correndo, ou seja lá qual for a atividade, nós consumimos o tempo todo glicose. Aí, pô, mas peraí, professor, estou consumindo glicose o tempo todo? Tá. A questão é que em alguns momentos nós consumimos uma quantidade maior, e em alguns momentos consumimos uma quantidade menor. E aí vem a ingestão. Você ingere muito mais do que você gasta, você acaba armazenando de outras formas. A gente vai ver isso mais para frente. Ele está presente na formação de outros carboidratos, tá? Por exemplo, os disacarídeos e os polissacarídeos, eles são compostos por glicose. Aqui nós temos a forma, o diagrama simplificado da glicose. Todos esses aqui representam a mesma coisa. Tá? Essa aqui é uma fórmula estrutural que a gente vê bastante na química. Aqui é a forma mais simples de você ilustrar a glicose. Aqui está mostrando o carbono e o oxigênio. Aqui já subtende que cada quina desse aqui tem um carbono, não sei de cá que tem oxigênio. Ele mostra um pouquinho mais detalhado. E a de cá detalha um pouco mais. Tá? Mas todos eles significam, todos eles representam formas de representar a glicose. A frutose ela tem uma função energética e tem um sabor bastante doce. É um sabor muito intenso. Aí um exemplo é o mel. O que você encontra no mel é esse sabor forte do mel. Ele é basicamente devido à frutose. Tem a mesma forma da glicose, mas a estrutura é diferente. O fato de ter a estrutura diferente faz com que nossas papilas gustativas comecem a percebam diferente, mesmo tendo a mesma forma química, ou seja, mesmo tendo a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, você percebe o sabor diferente. A frutose ela tem um sabor mais forte, um sabor mais intenso do que a glicose. Olha aqui a forma estrutural, você percebe que há uma diferença em como ela está arranjada. Tá? Deixa eu parar aqui para ele poder sair da frente. Olha como ela está arranjada, é bem diferente de como você tem a glicose.
Esse arranjo estrutural é que faz com que nossas papilas gustativas percebam a diferença e você vai sentir a frutose, por exemplo, o mel, muito mais doce do que a glicose. Aqui está esse arranjo estrutural de forma mais específica, né? Vocês veem isso aqui muito em química, a forma estrutural, como reconhecer a forma estrutural. Então, o carbono, ele está representando o primeiro carbono, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Mas percebam aqui o mais importante agora é você perceber que essa forma, apesar de ter a mesma fórmula, tá? Mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, a forma estrutural é diferente. E isso faz com que tenha esse impacto no sabor e na atuação dele como um todo. Nós temos a galactose. A galactose ela tem uma função também energética, como as outras duas, mas quase não possui gosto açucarado. Também se deve à sua forma estrutural. Poucas vezes é encontrado isolado e normalmente encontrado combinado com outros átomos. Tá? Então a gente vai encontrar galactose, por exemplo, com glicose. Aqui está o exemplo destacado, tá? A forma estrutural da glicose e a da galactose. E ele mostra aqui, destaca um pouquinho aqui algumas diferenças. Né? Então você tem os monossacarídeos, que são os carboidratos de fórmula simples, CnH2O, mesma quantidade de carbono, quantidade de água, mas nós vimos aqueles que têm função energética. A ribose e a desoxirribose possuem a função estrutural. Então eles já não acompanham a fórmula geral. Observe aqui, ó, 5 carbono, 10 hidrogênio, 5 oxigênio. A ribose, que é do RNA, o açúcar que está presente no RNA, e a desoxirribose que está presente no DNA. Ó, carbono, tá? 5 carbono, 10 hidrogênio, 4 oxigênio, só que com a diferença, ó. Esse aqui ainda segue a proporção, mas aqui não. Ele não segue a fórmula geral. Esse aqui já é diferente do que nós vimos antes, que tem a função energética, a forma diferente, mas o daqui mas ainda segue a forma estrutural, a fórmula geral, e esse de cá não. Esse de cá tem essa diferença, ó. Ele não segue essa fórmula. E os oligosacarídeos são formados por dois ou monossacarídeos. Os que são formados por dois monossacarídeos também são conhecidos como disacarídeos. Aqui nós temos a sacarose. Quando você toma um caldo de cana, por exemplo, você está fazendo uso da sacarose, que é a glicose ligada à frutose, tá? Que são dois monossacarídeos formando um disacarídeo. Quando você bebe leite, no leite tem um açúcar chamado lactose, e esse açúcar ele vai ser a junção da galactose com a glicose. Com um detalhe importante, observação importante, algumas pessoas não conseguem mais produzir a enzima chamada lactase, que vai quebrar a lactose e isso vai causar uma reação nela muito forte, diarreia, que o pessoal chama de intolerância à lactose, que é comum. Vou voltar aqui um pouquinho. É comum o adulto ele perdendo a capacidade de produzir lactase, que vai quebrar a lactose. Isso é comum porque nós somos animais mamíferos. Os mamíferos precisam se alimentar de leite materno no início da sua infância, do seu organismo. Mas à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a capacidade. Mas o ser humano, nós encontramos outros meios. Então a gente continua consumindo lactose por outras vias. Isso é uma questão comportamental, tá? Não estou tirando a importância do leite, do consumo, da indústria agropecuária ou do leite como alimento. Mas eu estou dizendo o seguinte, evolutivamente, o ser humano, ou todos os mamíferos, eles estavam adaptados a consumir leite no início. Claro que existem algumas questões já, existem já crianças que já nascem com intolerância à lactose. É uma questão específica daquele indivíduo, de não produzir a lactase, que vai quebrar no seu intestino aqui a molécula de lactose, formando galactose e glicose para ser absorvida pelo organismo. A maltose, a maltose é formada por duas moléculas de glicose, tá?
É um exemplo também de disacarídeo. E os polissacarídeos nós temos aí, ó, os carboidratos complexos. E os polissacarídeos nós temos aí os carboidratos complexos, que são cereais integrais, hortaliças e leguminosas. Por quê? Porque eles possuem algo mais. Eles não possuem, alguns eles não têm só ali o amido, não tem só a glicose, ele vai de uma forma facilmente digerida, tá? Então isso que vai diferenciar da carboidrato complexo, carboidratos mais simples. Então, dentro dos carboidratos complexos, porque eles têm ligações que vai demorar um pouco mais para que você consiga consumir essa glicose. E isso são os carboidratos complexos. Principalmente quando se fala cereais integrais, então você tem alguns componentes dos cereais integrais que você não vai fazer digestão, das hortaliças e leguminosas. Por exemplo, aqui, ó, o amido, ele possui 1.400 moléculas de glicose, função energética. Nós temos uma enzima chamada amilase, que vai quebrar essas moléculas de glicose, separando elas para que a gente possa fazer digestão. Na celulose, nós não temos uma enzima que faça a quebra dela. Então você tem 4.000 moléculas de glicose, mas ela tem uma função estrutural. Você não consegue, nós não conseguimos quebrar a molécula de glicose, de celulose. Então a gente não consegue separar a molécula de glicose quando ela está na celulose. Não temos uma enzima específica para isso. Isso faz com que você não consiga consumir a celulose. Alguns animais fazem isso, tá? Mais conhecidos aí, ó. Todo animal que se alimenta de vegetais, capim, folhas, eles conseguem fazer isso de alguma forma. Por exemplo, o boi, a vaca, é um animal ruminante, ele vai ingerir aquele capim, o capim vai ficar numa parte específica do estômago dele chamada rumen, onde ele amolece um pouco mais, mas também ele vai sofrer uma ação de bactérias e protozoários que vai quebrar essa molécula de celulose e aí ela consegue consumir. Alguns animais só conseguem fazer isso no final do intestino grosso, como é o caso dos cavalos. E aí ele consegue absorver um pouquinho mais, mas não é tão específico. Não é tão específico como o caso do estômago de um ruminante. Outra questão importante é o cupim. Dentro do intestino do cupim há um protozoário que faz com que ele consiga digerir a celulose. Então, sem esse protozoário, ele morreria. Há uma relação ecológica muito importante entre os dois para que eles possam um ajudar o outro, tá? Um mutualismo. O glicogênio, nós temos o glicogênio, tá? Ele possui 3.000 moléculas de glicose, tem a função energética. A gente utiliza o glicogênio em funções específicas. Aí nós temos aqui, ó, um arranjo das unidades da molécula, como essas moléculas de glicose estão organizadas na celulose. Observe que é bem complexo a como elas vão se organizando. Isso aqui é a forma estrutural da glicose, tá? Que a gente mostrou lá no início. Olha aqui novamente e aqui, ó. O que vai mudar é como ocorrem essas ligações, como elas estão organizadas. E as fibras que não contribuem para fornecimento de energia, ou seja, são polissacarídeos não amidos. Você não consegue fazer digestão. Então nós temos aí a celulose, que vai alguns alimentos, isso aqui é mais específico para vocês mesmos, alguns alimentos industrializados, eles vão ter uma celulose alimentícia para fazer com que ele fique, funcione como anti-aglomerante, um espessante, um texturizante, para fazer com que aquela substância fique mais grossa, tá? E a hemicelulose, que tem a estrutura também é utilizada para dar a estrutura da fibra. As pectinas, que a gente vai encontrar nas frutas cítricas, que vai ser usado como espessante para geleias e também vai dar textura e consistência. E as gomas e as mucilagens que vão espessar as comidas processadas. Então isso aqui, tanto a celulose, a hemicelulose, a pectina, as gomas e mucilagens são usadas na indústria alimentícia para poder compor o alimento, para poder mudar a textura desse alimento, principalmente. Depende de cada situação. No caso da pectina, o pessoal que gosta de fazer geleia em casa sabe que precisa usar um pouquinho aí de limão e tal, para poder fazer com que
a geleia tem uma consistência maior. E a lignina que vai dar resistência às plantas. O que é isso aí? A lignina é que vai fazer com que a planta ela consiga envergar o seu galho sem quebrar. Então, quanto mais lignina a planta possui, mais ela vai conseguir envergar, tá? Enquanto mais ela vai envergar, menor vai ser a chance dela quebrar, dela rachar o tecido vegetal. Nós temos amidos resistentes, fibras solúveis e insolúveis, viscosas e fermentáveis, nessa composição de todas de fibras. E aqui fica um recado para vocês, como principalmente o pessoal técnico em nutrição, olhe o que ocorre no organismo quando você começa a consumir refrigerante, tá? Com 10 minutos, como se você tivesse ingerido 10 colheres de açúcar. Com 20 minutos, o fígado já começa a transformar esse açúcar em gordura. Por que o fígado faz isso? O açúcar em excesso. Lembra que te falou lá no início? Quando o açúcar em excesso, ele vai começar a transformar esse açúcar a guardar. Vamos guardar. O organismo ele funciona da seguinte forma. Olha, entrou comida demais hoje, pode ser que amanhã não tenha, então vamos guardar esse alimento. Com 40 minutos, a cafeína vai dilatar as pupilas, sobe a pressão sanguínea e o fígado bombeia mais açúcar, ou seja, já está cheio de açúcar, mas a cafeína faz com que você libere mais açúcar no sangue. Então aquele açúcar que está armazenado, ele vai ser liberado no sangue, então aumenta mais ainda. Isso é ruim para quem tem, por exemplo, pico de glicose. Vocês não podem até pesquisar isso aí. Quanto mais a pessoa tem um pico de glicose, ele tem a chance aumentada de desenvolver a diabetes. Com 45 minutos, aumenta a produção de dopamina e aí está a parte boa. Por que eu tomo refrigerante e eu quero tomar de novo? Tá? Eu tomei, tenho vontade de tomar novamente por conta disso. Dá prazer. Com 50 minutos, ele vai alterar o metabolismo de cálcio. Faz com que você comece a eliminar o cálcio. E dificulta a absorção do cálcio. Então perceba, você vai perdendo cálcio dos ossos. Fonte extremamente importante. Nós já falamos até sobre isso na sala de aula. Perder cálcio é ruim. Onde é que está a reserva de cálcio no nosso organismo? Nos ossos. Então, quando você começa a perder cálcio, você tá tendo dificuldade na absorção de cálcio, você vai retirar o cálcio dos ossos, que é o nosso reservatório natural, e você tira o cálcio dos ossos e você acaba não repondo. O que vai acontecer? Com o tempo, você começa a desenvolver osteoporose. Então, mulheres que já possuem uma certa idade, vamos supor, aos 40 anos, por conta das questões hormonais, devem evitar consumir refrigerante, porque ele vai favorecer o aparecimento da osteoporose. 60 minutos, você urina, coloca para fora cálcio, magnésio, zinco, que são extremamente importantes no nosso organismo. Beleza, gente? Esse quadro final chamou a atenção porque é um carboidrato simples e é algo que tem muito. Existem algumas experiências na internet, inclusive, de como você separar esse açúcar do refrigerante, são muito legais e seria algo interessante vocês fazerem. Se alguém fizer, manda o vídeo para mim.